Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, verso 20 e verso 21, vai dizer assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, ainda viveram, estão vivos, e eles não se arrependeram das obras da mão deles, para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, e nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. Eles não se arrependeram. E o texto continua: também não se arrependeram dos seus homicídios. Eles mataram, assassinaram e não se arrependeram, nem das suas feitiçarias. Trabalharam com ocultismo e não se arrependeram, nem da sua prostituição. Eram prostitutos e não se arrependeram, nem de seus furtos. Eram ladrões e não se arrependeram. Aí adianta um pouquinho agora, Apocalipse 16, verso 11. Apocalipse 16, 11. Vai dizer assim, olha: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, eles estavam machucados, doloridos, arrebentados. Em vez de eles se arrependerem, o que eles fazem? Eles blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, o próprio homem vai blasfemar contra Deus por causa de toda a desgraça que caiu sobre a vida deles. Eles não vão assumir: olha, eu matei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles vão falar mal de Deus. Eles não vão assumir o seu erro. Meus irmãos, nós somos alvos da misericórdia de Deus, mas se nós não entendermos isso, que nós somos alvos dessa misericórdia, nós vamos ficar na beira da bênção a vida toda e nós não seremos abençoados por Deus. Eu não serei alcançado, mas se o meu coração for maleável, se o meu coração for acessível, se eu reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, as misericórdias de Deus vão ser derramadas sobre a minha vida. Deus vai trabalhar na minha vida. Eu sou alvo da misericórdia. O alvo da misericórdia, diz a Bíblia, que é o quebrantado e o contrito, o que se rendeu ao Senhor, o que reconhece que Deus é o Senhor e que sem Jesus não há esperança. Aquele que está no chão estende as suas mãos e pede ajuda a Deus. Quanta gente está no fundo do poço, no chão, comendo o que a gente vai dizer o pão que o diabo amassou, não tem coragem de reconhecer que precisa de ajuda, porque o seu coração está endurecido. Gente, como nós precisamos de ajuda. Primeiro, a ajuda do Senhor Jesus, mas nós precisamos da ajuda uns dos outros. Sozinho, como a gente sempre diz aqui, a gente pode até mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. A gente precisa estar junto, a gente precisa dessa misericórdia. Então, lugar de misericórdia é onde você está e você clama por Jesus. E o alvo da misericórdia é você, que reconhece que necessita das misericórdias de Deus. E terceiro e último, para a gente finalizar, vem um confronto da misericórdia. Eu vou ler novamente o verso 5 e o verso 6 do Evangelho de João. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Meus irmãos, toda vez que nós buscamos a misericórdia de Deus, grave uma coisa que eu vou falar para você: você será confrontado por essa misericórdia. Jesus olhou para aquele homem e fez apenas uma pergunta para ele: você quer ser curado?
E às vezes, quando nós somos confrontados pelas misericórdias de Deus, nós damos a mesma resposta desse homem. Quando Jesus pergunta para ele se ele queria ficar curado, olha o que ele responde no verso 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus perguntou isso a ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele vai e dá um monte de desculpas. Essas pessoas não me ajudam, mestre. Ou melhor, essas pessoas não me ajudam, meu Senhor. Ele não sabia que Jesus era mestre. Eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém para me colocar na água. Só que Jesus não fez essa pergunta a ele. Era ele responder sim ou não. Quer ficar curado? Sim ou não? Aí Jesus agora então está ali colocando o foco dele no alvo correto. Porque o foco dele estava no alvo errado. Estava nas pessoas que não ajudavam. Estava nas pessoas que entravam primeiro do que ele no tanque. E Jesus muda para o verdadeiro alvo. Você quer ficar curado? E às vezes nós, sem percebermos, agimos da mesma forma. Agimos da mesma maneira. Nós focamos na nossa dor e não focamos no Senhor que pode aliviar a nossa dor. Nós focamos nas pessoas que nos machucaram. Então a gente foca na nossa ferida e não no Deus que vai sarar a nossa ferida. Nós focamos muitas vezes na nossa mágoa e não no Jesus que vai trazer refrigério para a nossa alma. E aí a gente se torna infeliz. E quando nós estamos infelizes, nós vamos fazer as pessoas todas ao nosso redor infelizes também. Quem quer ficar do lado de alguém que está... Ei, meu irmão, como é que tá? Tá bom, estou ruim. Ei, meu irmão, vamos dar uma volta, vamos lá na rua, vamos lá sair. Não gosto de sair, não. Sorvete, não, também não gosto, não. Vamos jantar, não janto. Vou miserável, agora eu vou bandeira. Lá não tem nada, lá é espírito. Comer enquanto eu aqui na terra, gente. Isso eu tenho feito direitinho, tá? Pode descer, estou caprichando. Nosso foco está errado. Jesus está querendo tratar a nossa vida e nós estamos olhando para o que as pessoas fizeram, olhando para as pessoas e nós não estamos olhando para Jesus. Gente, como nós temos perdido bênçãos por estar focado no lugar errado. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo por algo que alguém falou e ela ouviu quando era criança e sofre a vida toda. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu atendi uma pessoa, uma mulher, juntamente com a minha esposa, e ela disse assim: olha, convivi com a minha mãe 54, 55 anos com a minha mãe. Eu tinha uma mágoa da minha mãe muito grande, mas muito grande. Porque como eu era a filha mais nova, quando eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade, a minha irmã mais velha virou para mim e disse: mamãe não te ama. Mamãe tentou fazer aborto de todo jeito, mas você é tão ruim, mas tão ruim que você nem aborto você viu. Nasceu, você está aí. E agora a gente vai ter que te criar. E a mãe tem pavor de você. E a irmã contou aquilo para ela. Ela com 5 para 6 anos. Ela guardou aquela palavra no coração. Ela não perguntou a mãe dela se era verdade, não perguntou o pai, não perguntou outros irmãos. Ela passou a vida toda magoada com a mãe. E quando a mãe adoece, já perto de morrer, ela vira para a irmã dela e fala assim: olha, eu sei que mamãe vai morrer, eu estou tentando perdoar ela, mas eu não consigo.